Imagina por um instante deixar o chão para trás. Subir devagar, até o barulho do mundo virar silêncio e a terra começar a se abrir como um livro antigo, escrito em cores, formas e mistérios. Lá de cima tudo muda. As fronteiras desaparecem. As linhas do mapa perdem o sentido. E o planeta revela aquilo que quase nunca se vê quando estamos no nível do chão. Vista do alto, a África não é apenas um continente. É um organismo vivo. Montanhas recortam o horizonte como cicatrizes do tempo. Rios desenham caminhos que sustentam a vida há milênios. Desertos respiram calor e silêncio, enquanto lagos refletem o céu como espelhos esquecidos. Aqui, cada paisagem carrega uma história, e muitas delas nunca foram totalmente contadas. Mas o que realmente impressiona não é só a geografia, são as pessoas. Povos que vivem em sintonia com a terra, com o clima, com os ciclos naturais. Gente que não tenta dominar a natureza, mas aprende a escutar seus sinais. Onde o tempo não é medido por relógios, e sim pelo movimento das águas, pela chegada das chuvas, pelo voo das aves. Essa não é uma viagem comum. É um mergulho na origem. É um encontro com lugares onde o passado ainda conversa com o presente e onde a vida segue pulsando no mesmo ritmo de sempre. E se você sente esse chamado de conhecer o mundo com mais profundidade, com mais curiosidade e respeito, já se inscreve no canal e deixa o like. Esse gesto simples mantém essa jornada viva e nos permite continuar explorando histórias, paisagens e culturas que merecem ser sentidas, não apenas vistas. Porque no fim das contas, o mundo não se revela para quem passa apressado. Ele se entrega a quem olha com alma, e é assim que seguimos juntos, descobrindo novos encantos pelo mundo. O rio Omo corta o sul da Etiópia como uma artéria ancestral, ligando paisagens selvagens a uma das histórias mais antigas da humanidade. Suas águas atravessam planícies abertas, áreas alagadas e regiões semiáridas, criando um sistema de vida que depende totalmente de seu ritmo natural. Aqui, o rio não foi domesticado, represado ou silenciado. Ele continua correndo no mesmo ritmo que moldou paisagens, animais e seres humanos desde o início. Nas margens do Omo, vivem povos como os Mursi, Hamar, Karo e Dassanek, comunidades que mantêm modos de vida profundamente ligados ao rio. Eles não usam calendários escritos nem relógios, mas observam o comportamento das cheias, das aves e do céu para decidir quando plantar, colher ou se mover. O rio é estrada, alimento, relógio e espírito. Cada pintura corporal, cada ritual e cada cerimônia de passagem nasce da relação direta com a água. Entre essas tribos, existe uma antiga lenda que diz que o rio Omo surgiu do primeiro sopro da terra, quando o mundo ainda aprendia a respirar.
Os anciãos acreditam que, enquanto suas águas continuarem livres, a memória dos primeiros humanos jamais desaparecerá. Mas se um dia o rio for interrompido, a humanidade esquecerá sua própria origem. Por isso dizem que o homo não corre apenas para seguir seu caminho. Ele corre para lembrar quem nós somos. As cavernas de Sof-Omar se escondem sob o solo do sudeste da Etiópia como um mundo à parte, esculpido lentamente pela água ao longo de milhões de anos. Vista de cima, a paisagem é árida e silenciosa, mas abaixo da superfície existe um labirinto vivo de túneis, salões e passagens escuras. Um rio subterrâneo atravessa o interior da caverna, dividindo o espaço como uma fronteira invisível entre o conhecido e o desconhecido. Lá dentro, pilares naturais se erguem como colunas de um templo antigo. Tetos arqueados parecem sustentar o peso da terra, e o chão irregular cria múltiplos níveis que confundem qualquer noção de direção. Não há luz natural. Cada passo depende de iluminação artificial, e mesmo assim, grande parte do sistema permanece incompletamente mapeada. Sof-Omar não se revela por completo. Ela guarda seus próprios segredos. Para as comunidades locais, a caverna nunca foi apenas uma formação geológica. Segundo antigas crenças, Sof-Omar é um lugar sagrado, onde espíritos habitam as profundezas da terra. Uma lenda diz que marcas gigantes já apareceram no lodo do chão, como pegadas deixadas por algo que não pertence ao mundo da superfície. Elas surgiram e desapareceram sem explicação, reforçando a ideia de que ali não é apenas pedra e água. É um espaço onde o invisível ainda caminha. A depressão de Danakil é um dos lugares mais extremos do planeta, um território onde a Terra parece ainda estar em construção. O solo se abre em fendas, libera gases, muda de cor ao longo do dia e revela minerais em tons de amarelo, verde e vermelho intenso. Aqui, o calor é constante, o ar é denso e o horizonte parece vibrar, como se o chão estivesse vivo. Não é um cenário comum, é o limite entre o que conhecemos e o que ainda está se formando. No coração dessa paisagem está o povo Afar, que vive há séculos onde muitos acreditam ser impossível existir vida humana. Eles não veem a Danakil como ameaça, mas como território ancestral, moldado pelo fogo e pelo sal. As caravanas atravessam as planícies cortando blocos de sal à mão, repetindo um ciclo de trabalho que pouco mudou desde tempos pré-históricos. Aqui, tradição não é memória, é sobrevivência diária.
Entre os Afar, existe a crença de que a Danakil é o lugar onde a Terra respira mais perto da superfície. Dizem que cada fissura é uma boca antiga, e cada lago mineral é um espelho do espírito do mundo. Segundo a lenda, enquanto o povo Afar continuar caminhando sobre esse solo sem tentar dominá-lo, a Terra manterá seu equilíbrio. Por isso, na Danakil, viver não é desafiar a natureza, é aceitar o pacto silencioso com ela. O Monte Kilimanjaro, localizado na Tanzânia, se eleva solitário sobre as planícies do leste africano como um gigante silencioso. Com quase 6.000 metros de altitude, ele é a montanha mais alta da África e uma das mais impressionantes do planeta. Da base quente e seca até o topo coberto de gelo, o Kilimanjaro reúne savana, floresta tropical, campos alpinos e paisagem glacial em um único corpo de pedra. É como se vários mundos coexistissem empilhados em uma só montanha. Uma das maiores curiosidades do Monte Kilimanjaro é o contraste entre sua posição próxima ao Equador e a presença de neves eternas em seu cume. Suas geleiras são vestígios de um passado climático distante e funcionam como um registro vivo das transformações do planeta. Formado por antigos vulcões hoje adormecidos, o monte guarda em silêncio as forças profundas que um dia moldaram sua estrutura colossal. Nas planícies ao redor do Monte Kilimanjaro, vivem os Maasai, um povo conhecido por sua relação profunda com a terra e com os ciclos naturais. Pastores tradicionais, eles se movem seguindo as estações, guiados pelo clima, pelo gado e pelo horizonte aberto. Para os Maasai, a montanha não é apenas paisagem, é presença, referência e parte viva do território ancestral. Segundo uma antiga lenda africana, o topo do Monte Kilimanjaro é a morada dos espíritos do céu, um ponto onde a terra toca o mundo invisível. Dizem que a montanha se cobre de nuvens para proteger seus segredos de quem sobe sem respeito. Para os mais antigos, o gelo no cume não é apenas frio, é sabedoria antiga, acumulada ao longo do tempo, mantendo o gigante em vigília eterna sobre o mundo. A montanha Le Morne Brabant, localizada na República das Ilhas Maurício, se ergue na extremidade sudoeste da ilha como um monumento natural cercado pelo Oceano Índico. Vista do alto, a península parece um mundo isolado, onde falésias íngremes mergulham em águas azul turquesa e recifes de coral desenham padrões quase irreais. O contraste entre a rocha escura, o verde da vegetação e o mar cristalino transforma Le Morne em uma das paisagens mais marcantes do oceano. Além de sua imponência natural, Le Morne guarda uma importância histórica profunda. Durante o período colonial, a montanha serviu como refúgio para escravizados fugitivos, que encontraram ali um último abrigo contra a captura.
Suas encostas difíceis e trilhas escondidas tornaram o local um símbolo silencioso de resistência, liberdade e sobrevivência, reconhecido hoje como Patrimônio Mundial. Uma antiga lenda diz que os espíritos daqueles que buscaram liberdade em Le Morne ainda habitam a montanha. Segundo a tradição, quando nuvens envolvem o topo e o vento sopra vindo do mar, são eles que caminham novamente pelas encostas, protegendo o lugar. Por isso, muitos acreditam que Le Morne não é apenas pedra e altura, é memória viva, guardiã de histórias que o oceano jamais conseguiu apagar. A cidade de Harar, localizada na Etiópia, surge como um labirinto de muros, vielas estreitas e casas antigas que parecem resistir ao tempo. Cercada por muralhas históricas, Harar é considerada uma das cidades mais antigas do continente, ainda habitadas de forma contínua. Suas ruas formam um emaranhado quase ritual, onde cada esquina guarda histórias de comércio, fé e isolamento cultural preservado por séculos. Mas Harar é conhecida por uma relação rara entre humanos e animais. Ao cair da noite, moradores locais alimentam hienas selvagens fora das muralhas da cidade, em um ritual que atravessa gerações. Não há grades, nem dominação, apenas confiança construída ao longo do tempo. Para muitos, esse gesto mantém o equilíbrio entre a cidade e o mundo natural, afastando conflitos e preservando uma convivência única no planeta. Segundo uma antiga lenda local, as hienas são guardiãs espirituais de Harar. Dizem que elas enxergam aquilo que os humanos não conseguem ver e protegem a cidade de forças invisíveis que rondam à noite. Quando uma hiena aceita alimento da mão de uma pessoa, acredita-se que ela reconhece a harmonia daquele lugar. Por isso, em Harar, o medo nunca venceu o respeito, e a cidade continua protegida por olhos que brilham no escuro. O Lago Assal, localizado em Djibouti, é um dos lugares mais extremos e silenciosos do continente africano. Situado a mais de 150 metros abaixo do nível do mar, ele está entre os pontos mais baixos da Terra. Suas águas intensamente salgadas refletem o céu como um espelho branco, cercadas por campos de sal, rochas vulcânicas e um calor que parece suspender o tempo. A concentração de sal do Lago Assal está entre as mais altas do planeta, superando até a do Mar Morto. O lago não possui saída natural, e a evaporação constante faz com que o sal se cristalize em camadas espessas, moldando uma paisagem quase lunar. O solo ao redor estala sob os pés, e o ar carrega minerais que transformam o cenário em algo que parece fora da Terra. Segundo uma antiga lenda da região, o Lago Assal nasceu das lágrimas da terra quando o mundo se partiu em fogo e pedra. Dizem que o sal é a memória solidificada desse sofrimento antigo,
e que o lago permanece imóvel para lembrar aos humanos da força que existe abaixo de seus passos. Por isso, muitos acreditam que o Assal não é apenas água salgada, é a própria terra observando em silêncio. No Parque Nacional Nequizar, localizado na Etiópia, elefantes e zebras dominam as áreas abertas entre os lagos e as planícies de savana. Os elefantes se deslocam lentamente em pequenos grupos, abrindo caminho entre a vegetação, enquanto as zebras atravessam os campos em movimentos constantes, formando linhas vivas que se estendem até o horizonte. A ausência de cercas permite que esses animais sigam rotas antigas, moldadas apenas pela água, pelo pasto e pelas estações. Nas áreas mais reservadas do parque, felinos ocupam o topo da cadeia alimentar. Leões utilizam a vegetação mais alta como cobertura natural, observando silenciosamente o movimento das presas, enquanto leopardos permanecem quase invisíveis, escondidos entre árvores e formações naturais. Esses predadores não anunciam sua presença. Eles fazem parte do equilíbrio silencioso que mantém o ritmo da vida selvagem em Nequizar. Mais adiante, girafas caminham com passos lentos e elegantes, alcançando a copa das árvores, enquanto diferentes espécies de antílopes e gnus percorrem os campos em grupos espalhados. Esses animais mantêm o fluxo constante da paisagem, alternando momentos de movimento e repouso. Em Nequizar, cada espécie ocupa seu espaço sem pressa, formando um sistema vivo que funciona sem interrupções, exatamente como sempre funcionou. A jornada pelas montanhas Drakensberg, na África do Sul, começa com o som da água. Rios nascem nas alturas e despencam em longas cachoeiras, cortando paredões de pedra antes de seguir pelos vales profundos. Vista do alto, a água desenha caminhos brilhantes entre as rochas, trazendo movimento e vida a uma paisagem marcada pela verticalidade e pelo silêncio das montanhas. À medida que o rio avança, as montanhas se erguem ao redor como uma muralha natural. Picos recortados, falésias abruptas e encostas verdes formam um sistema montanhoso moldado por milhões de anos de erosão. A variação de altitude cria mudanças rápidas de clima, com neblina se formando entre os cumes e desaparecendo tão rápido quanto surge. Segundo antigas crenças do povo San, primeiros habitantes da região, as cachoeiras do Drakensberg eram passagens sagradas entre a terra e o céu. Dizem que a água carrega mensagens dos espíritos das montanhas, descendo para alcançar o mundo dos homens. Por isso, quando a névoa envolve as quedas d'água, muitos acreditam que não é apenas vapor, é o céu se aproximando da terra para escutar.
O Erta Ali, localizado no nordeste da Etiópia, surge no meio da paisagem árida da depressão de Danakil como um dos lugares mais extremos da Terra. Trata-se de um vulcão ativo do tipo escudo, famoso por abrigar um lago de lava permanente, algo raríssimo no planeta. Visto do alto, sua cratera forma um círculo perfeito de fogo, um anel incandescente que brilha em meio ao solo escuro e rachado. O lago de lava do Erta Ali permanece em atividade contínua há décadas, revelando o interior do planeta em movimento constante. A superfície incandescente se quebra, se fecha e se refaz em ciclos hipnóticos, mostrando como a crosta terrestre ainda está viva nessa região. O calor intenso, o solo instável e os gases liberados transformam o ambiente em um cenário quase primordial, onde a Terra parece exposta por dentro. Entre os povos da região, existe a crença de que o Erta Ali é a porta do fogo do mundo. Dizem que ali a Terra fala através das chamas, lembrando aos humanos que tudo o que existe nasceu do calor e da pedra. Segundo a lenda, enquanto o fogo do Erta Ali continuar visível, o planeta permanecerá desperto, observando, respirando e se transformando lentamente sob nossos pés. A cidade de Lalibela, localizada no norte da Etiópia, abriga um dos conjuntos arquitetônicos mais extraordinários do mundo. Esculpidas diretamente em um único bloco de rocha vulcânica, suas igrejas não foram construídas para cima, mas escavadas para baixo, reveladas a partir da própria montanha. Vista do alto, a paisagem parece ter sido aberta à força, como se a terra tivesse sido cuidadosamente retirada para revelar algo sagrado escondido em seu interior. Cada igreja é totalmente monolítica, conectada por passagens, túneis e pátios escavados, formando um complexo subterrâneo funcional até hoje. A mais conhecida delas, em forma de cruz perfeita, permanece isolada no centro de um fosso profundo, sem colunas ou fundações aparentes. A precisão das linhas, a simetria e a escala do trabalho desafiam qualquer explicação simples, especialmente considerando as ferramentas disponíveis na época de sua criação. Segundo a tradição etíope, Lalibela foi construída com a ajuda divina. Dizem que durante o dia, homens trabalhavam na rocha, e à noite, anjos desciam para continuar a escavação, acelerando uma obra que parecia impossível. Para os fiéis, essas igrejas não são apenas monumentos históricos, mas espaços vivos de oração, onde pedra, fé e tempo permanecem unidos em silêncio absoluto. O Tassili Nager, localizado no sudeste da Argélia, se estende como um vasto planalto de pedra no coração do deserto do Saara.
Vista do alto, a paisagem parece outro planeta. Formações de arenito esculpidas pelo vento criam colunas, arcos, cânions e labirintos naturais que se espalham até onde a visão alcança. O silêncio é absoluto, quebrado apenas pela sensação de isolamento total. Entre essas rochas, escondem-se milhares de pinturas e gravuras rupestres com mais de 10.000 anos. Elas mostram um Saara que já foi verde, com rios, animais selvagens e comunidades humanas vivendo onde hoje existe apenas areia e pedra. O Tassili funciona como um arquivo aberto da memória africana, revelando mudanças climáticas profundas registradas diretamente nas paredes de rocha. Para os povos antigos, o Tassili não era apenas abrigo, mas um lugar sagrado. Segundo crenças locais, as formas de pedra eram espíritos solidificados, guardiões do tempo. Dizem que quem atravessa o planalto em silêncio consegue sentir as vozes do passado ecoando entre os cânions, lembrando que a África guarda histórias muito mais antigas do que qualquer deserto atual. As cataratas de Mallet Sunyiane, localizadas no Lesoto, despencam de um paredão rochoso com uma queda única e direta de quase 200 metros. Vista do alto, a água parece desaparecer no vazio antes de atingir o fundo do cânion, criando uma das quedas d'água mais altas e impressionantes da África. O rio Mallet Sunyiane segue estreito e silencioso até o momento da queda, como se estivesse sendo conduzido para um salto inevitável. Durante a estação das chuvas, o volume de água aumenta e o impacto gera uma névoa constante que sobe do fundo do desfiladeiro. Essa névoa cria um microclima próprio, onde o som da água ecoa pelas paredes de pedra e o ar permanece úmido mesmo em meio à paisagem montanhosa e seca ao redor. A força da queda é tão intensa que o fundo do cânion raramente é visível por completo. Segundo uma antiga lenda local, o espírito de um antigo chefe habita as profundezas das cataratas. Dizem que ele protege o vale e guia as águas em sua queda eterna. Por isso, Mallet Sunyiane não é vista apenas como uma cachoeira,
mas como um lugar onde a água carrega memória, força e respeito. Um ponto onde a montanha entrega sua energia ao mundo. A igreja de Emre Christos, localizada na Etiópia, está escondida dentro de uma caverna nas montanhas do norte do país. Diferente das igrejas escavadas para baixo, esta foi construída para dentro da rocha, protegida por uma parede natural de pedra que a isola completamente do mundo exterior. Vista do alto, sua localização parece intencionalmente invisível, como se o lugar tivesse sido escolhido para permanecer fora do tempo. A estrutura foi erguida no século XII, utilizando camadas alternadas de pedra e madeira, uma técnica rara que garante estabilidade sem o uso de argamassa moderna. O interior é sustentado por vigas encaixadas com precisão, e a luz natural entra de forma limitada, criando um ambiente silencioso e contido. Atrás da igreja, a caverna se estende ainda mais, revelando um espaço profundo e úmido que reforça a sensação de isolamento absoluto. Dentro desse espaço, foram encontrados centenas de esqueletos humanos empilhados de forma ordenada, sem registros claros de sepultamento formal. A presença desses restos nunca foi totalmente explicada, mas acredita-se que estejam ligados a antigos rituais religiosos ou práticas funerárias monásticas. Em Emre Christos, pedra, fé e mistério permanecem unidos, preservados no mesmo estado há séculos. O Lago Hetba, conhecido mundialmente como Pink Lake, está localizado próximo à cidade de Dakar, no Senegal. Visto do alto, suas águas exibem tons que variam do rosa claro ao vermelho intenso, criando um contraste impressionante com o solo claro e o céu aberto da África Ocidental. A coloração única não é reflexo de poluição ou minerais artificiais, mas de um fenômeno natural raro. A cor do lago é causada por micro-organismos halófilos, que produzem pigmentos quando expostos a altas concentrações de sal e forte luz solar. Em alguns períodos, a salinidade do Hetba é tão elevada que permite que pessoas flutuem facilmente na superfície. O lago não possui saída natural, e a evaporação constante intensifica suas cores, fazendo com que a paisagem mude ao longo do dia. Ao redor do lago, a extração manual de sal acontece há gerações, seguindo métodos simples e repetitivos. Homens e mulheres entram na água, recolhem o sal do fundo e formam montes brancos às margens, criando um cenário onde cor, trabalho e natureza coexistem. No lago Hetba, a paisagem não é estática. Ela respira, muda de tom
e revela uma das expressões mais inesperadas da água no continente africano. Nozi Iranja, localizada em Madagascar, surge no Oceano Índico como duas pequenas ilhas ligadas por uma faixa de areia branca que aparece e desaparece conforme a maré. Vista do alto, essa linha clara corta o azul profundo do mar como um traço delicado, criando uma paisagem que parece temporária, quase imaginada. O movimento da água redefine o cenário ao longo do dia, transformando a ilha continuamente. As águas ao redor são rasas, cristalinas e cheias de vida marinha, enquanto a vegetação tropical cobre as partes mais altas das ilhas com tons intensos de verde. Não há grandes construções nem ruídos urbanos, apenas o som do vento, do mar e do tempo passando devagar. Em Nozi Iranja, a natureza dita o ritmo e tudo acontece sem pressa. Para os habitantes da região, a faixa de areia é vista como um caminho oferecido pelo oceano. Dizem que ela surge apenas para quem sabe esperar e desaparece para quem tenta atravessá-la com pressa. Em Nozi Iranja, o mar não separa. Ele conecta, mas apenas por instantes, lembrando que beleza e equilíbrio nunca são permanentes. As montanhas Simien, localizadas no norte da Etiópia, formam uma das paisagens mais dramáticas de toda a África. Paredões verticais, vales profundos e picos recortados criam um relevo que parece ter sido rasgado pela própria terra. Vista do alto, a região se assemelha a uma fortaleza natural, onde o tempo e a erosão esculpiram um dos cenários montanhosos mais extremos do continente. Entre essas falésias vivem os macacos gelada, uma espécie única encontrada apenas nas terras altas da Etiópia. Diferente de outros primatas, eles passam a maior parte do tempo no solo, alimentando-se de gramíneas enquanto se deslocam em grandes grupos. Nas encostas íngremes, também vive o raro ibex da Etiópia, o Alia ibex, com seus chifres longos e curvados, perfeitamente adaptado às paredes de pedra. O isolamento geográfico permitiu o surgimento de um ecossistema raro, onde a vida aprendeu a desafiar a altitude e o vazio. Segundo antigas crenças locais, os animais da Simien são guardiões das montanhas, enviados para vigiar os limites entre o céu e a terra. Dizem que enquanto os geladas e o ibex continuarem caminhando livremente pelas falésias, as montanhas permanecerão em equilíbrio.
O Ait Ben Haddou, localizado no sul do Marrocos, se ergue às margens de um antigo leito de rio como uma cidade de terra moldada pelo deserto. Construído com adobe e barro avermelhado, o conjunto de torres, muralhas e casas empilhadas forma um dos exemplos mais bem preservados de Ksar do norte da África. Visto do alto, o vilarejo parece surgir naturalmente da paisagem, como se fosse uma continuação das colinas ao redor. Durante séculos, Ait Ben Haddou foi ponto estratégico nas rotas de caravanas que cruzavam o Saara, ligando o interior da África às cidades do Mediterrâneo. Seus corredores estreitos, escadarias íngremes e construções sobrepostas foram pensados para proteção contra invasões e contra o clima extremo. Mesmo sem grandes recursos modernos, a arquitetura se mantém firme, adaptada ao calor, ao vento e ao tempo. Segundo tradições locais, o Ksar foi erguido em um local escolhido por sua energia protetora. Dizem que as paredes de barro guardam as vozes dos viajantes que ali descansaram antes de cruzar o deserto. Quando o sol se põe e a cidade assume tons dourados e vermelhos, muitos acreditam que Ait Ben Haddou não está abandonado, apenas em silêncio, observando quem ainda passa por suas portas. Sipi Falls, localizada no leste de Uganda, desce pelas encostas do Monte Elgon em uma sequência harmoniosa de quedas d'água. Diferente de uma única queda monumental, Sipi se revela em camadas, com a água deslizando por paredões de basalto antes de desaparecer entre a vegetação densa. Vista do alto, a água desenha linhas brancas que conectam as montanhas às planícies abaixo. O ambiente ao redor é fértil e silencioso, marcado por campos cultivados, trilhas estreitas e uma névoa suave que se forma nas primeiras horas do dia. A altitude mantém o clima mais fresco, e o som constante da água cria uma sensação de calma profunda. Em Sipi Falls, o movimento nunca é violento. A força da paisagem está na continuidade, não no impacto. Segundo histórias locais, Sipi Falls era vista como morada de espíritos ligados à chuva e à fertilidade da terra. Dizem que a água carrega equilíbrio para quem respeita o ritmo da montanha e não tenta apressar o caminho. Por isso, em Sipi Falls, a água não corre apenas para cair, ela corre para sustentar a vida ao redor. O Luango National Park, localizado na costa atlântica do Gabão, é um dos ecossistemas mais raros e intactos da África. Aqui,
A floresta tropical encontra o oceano sem qualquer barreira, criando um cenário onde praias selvagens, lagoas, pântanos e savanas costeiras coexistem em um mesmo espaço contínuo. A ausência de estradas e ocupação humana mantém a paisagem em estado quase original. O parque é conhecido mundialmente por um fenômeno único: elefantes, búfalos e até leões caminhando diretamente pelas praias, deixando pegadas na areia ao lado das ondas do Atlântico. Hipopótamos atravessam lagoas costeiras, enquanto crocodilos ocupam canais entre a floresta e o mar. Nenhum outro lugar no continente africano apresenta uma interação tão direta entre grandes mamíferos terrestres e o ambiente oceânico. Nas águas próximas à costa, baleias e golfinhos podem ser vistos durante suas rotas migratórias, enquanto, em terra, leopardos e primatas se movem entre a vegetação densa. Em Loango, não existem cercas, divisões artificiais ou controle visível. A vida selvagem se desloca livremente entre floresta, savana, água doce e mar. É um dos últimos lugares da África onde os ecossistemas ainda funcionam exatamente como foram moldados pela natureza. O Toubkal National Park, localizado nas montanhas do Alto Atlas, no Marrocos, abriga algumas das paisagens montanhosas mais impressionantes do norte da África. O relevo é marcado por picos escarpados, vales profundos e encostas áridas que mudam de cor conforme a luz do dia. No centro do parque se ergue o Monte Toubkal, o ponto mais alto do norte da África, dominando a região com sua presença maciça. A altitude cria um ambiente severo, onde o clima muda rapidamente e a vegetação se adapta ao frio, ao vento e à escassez de água. Trilhas antigas seguem rotas usadas há séculos por comunidades locais, conectando vilarejos berberes isolados às áreas mais altas da montanha. No inverno, a neve cobre os picos, enquanto no verão a paisagem revela tons ocres e cinzentos, dando ao parque uma aparência quase lunar. Para os povos berberes, o Toubkal sempre foi visto como uma montanha sagrada. Dizem que seus picos funcionam como pilares que sustentam o céu e que subir a montanha é também um gesto de respeito à terra. No silêncio das grandes altitudes, o parque preserva uma sensação de equilíbrio antigo, onde natureza, tempo e espiritualidade permanecem profundamente conectados. O arquipélago de Bazaruto, localizado ao largo da costa de Moçambique, é um conjunto de ilhas cercadas por águas cristalinas do Oceano Índico.
Visto do alto, o cenário revela dunas claras emergindo do mar azul turquesa, recifes de coral espalhados e canais de água rasa que mudam de cor conforme a luz e a maré. A paisagem parece em constante transformação, como se o oceano estivesse sempre redesenhando suas bordas. As ilhas abrigam um dos ecossistemas marinhos mais preservados da África, com recifes vivos, peixes tropicais, tartarugas marinhas e dugongos, um dos mamíferos marinhos mais raros do planeta. Em terra, a vegetação costeira resiste ao vento salgado, enquanto dunas móveis criam um relevo suave e silencioso. Não há grandes cidades nem ruídos constantes, apenas o som do mar e do vento. Para as comunidades locais, Bazaruto sempre foi visto como um lugar de proteção natural. Dizem que as ilhas funcionam como um escudo contra o oceano aberto, guardando vidas, histórias e caminhos antigos de pesca. Ao entardecer, quando o mar assume tons dourados e o céu se reflete na água calma, muitos acreditam que Bazaruto não é apenas um arquipélago, é um refúgio moldado pelo próprio ritmo do oceano. O South Luangwa National Park, localizado no leste da Zâmbia, é um dos ecossistemas mais preservados e biologicamente ativos da África. O parque se organiza em torno do rio Luangwa, que muda drasticamente ao longo do ano, criando um ciclo natural de cheias e secas que determina todos os movimentos da vida selvagem. Não há controle artificial da paisagem. Tudo responde apenas ao ritmo da água. Durante a estação seca, o rio recua e revela extensas áreas de solo rachado, lagoas isoladas e margens expostas. É nesse período que grandes concentrações de animais se formam. Hipopótamos se acumulam em poças cada vez menores, elefantes percorrem longas distâncias em busca de água e predadores passam a caçar em áreas mais abertas. O parque se transforma em um cenário cru, direto e altamente ativo. Na estação das chuvas, a paisagem muda completamente. As planícies inundam, a vegetação se renova e os animais se dispersam por áreas antes inacessíveis. South Luangwa não é um parque estático, é um sistema vivo em constante adaptação. Por isso, é considerado o berço dos safaris a pé, onde a observação acontece sem veículos, permitindo uma leitura direta da terra, dos rastros e do comportamento animal em seu estado mais natural. A Harena Forest, localizada no sudeste da Etiópia, se estende nas encostas das montanhas Bale como uma floresta densa e isolada em meio a uma região predominantemente seca. Diferente de outras florestas africanas, aqui a umidade não vem de grandes rios, mas da condensação constante do ar, criando um ambiente permanentemente úmido.
O interior da floresta é marcado por árvores altas cobertas de musgo, cipós espessos e um subbosque fechado onde a luz mal consegue penetrar. Espécies endêmicas vivem nesse isolamento natural, adaptadas a um ambiente frio, úmido e silencioso. A floresta muda conforme a altitude, revelando diferentes camadas de vegetação que coexistem em um espaço relativamente compacto. Para as comunidades locais, a Rarena sempre foi vista como um território de respeito. Dizem que a floresta respira por conta própria e que nem todos os caminhos permitem passagem. Segundo antigas crenças, quem entra sem ouvir o silêncio primeiro acaba se perdendo, não por falta de trilha, mas por não entender o ritmo da floresta. Em Rarena, a natureza não se mostra, ela observa. O Tsingy de Bemaraha, localizado no oeste de Madagascar, é uma das paisagens geológicas mais extremas do planeta. Formado por milhares de lâminas de calcário afiadas, o terreno cria um labirinto natural de torres, fendas profundas e passagens quase invisíveis. Visto do alto, o local parece um mar de pedras pontiagudas, onde quase não há superfícies planas para caminhar. Essas formações surgiram ao longo de milhões de anos, quando a água da chuva dissolveu lentamente o calcário, criando um relevo cortante e altamente instável. O acesso é extremamente difícil e grandes áreas permanecem praticamente intocadas. Entre as fendas, sobrevivem florestas isoladas, adaptadas a um ambiente onde o solo é escasso e a luz chega de forma fragmentada. Apesar da aparência hostil, o Tsingy abriga vida única. Espécies de lêmures, répteis e aves evoluíram isoladas nesse ambiente inacessível, encontrando refúgio entre as rochas afiadas. Para as comunidades locais, o Tsingy sempre foi visto como um lugar proibido e sagrado. Dizem que as pedras são guardiãs antigas e que caminhar ali exige respeito, pois a paisagem não foi feita para ser dominada, apenas observada. Chegamos ao fim dessa travessia, mas não ao fim da descoberta. A África que vimos não é apenas um conjunto de lugares extraordinários. Ela é tempo, origem, resistência e movimento. Cada montanha, cada rio, cada floresta e cada silêncio revelou algo que vai além da paisagem. Revelou a força de um continente que nunca parou de existir em profundidade. Se essa jornada tocou você de alguma forma, apoie esse caminho. Deixe seu like,
Se inscreva no canal e continue caminhando com a gente por histórias que merecem ser vistas, sentidas e lembradas. E talvez seja exatamente aí que tudo se conecta. Porque no fim, viajar assim é revelar não só paisagens, mas os verdadeiros encantos pelo mundo. Aqueles que moram fora e também dentro da gente. Do fogo que pulsa sob a terra às águas que desenham caminhos antigos, das cidades esculpidas na rocha às savanas vivas, tudo aqui nos lembra que a história do mundo não está apenas nos livros, mas gravada na própria natureza. A África não se explica com pressa. Ela se sente, ela se escuta, ela se respeita. O mundo é vasto, antigo e cheio de beleza, e a nossa jornada está só começando. E agora, encerramos nossa viagem de hoje, levando com a gente lembranças inesquecíveis. Até a próxima viagem!